Olá pessoal, prazer em encontrá-los. Vamos retomar aqui os estudos de direitos da personalidade, iniciando pelo ponto 2, formas de tutela dos direitos da personalidade. Bem rapidinho, o artigo 12 do Código Civil admite duas formas de tutela para os direitos da personalidade. Nós temos uma tutela, a possibilidade de uma tutela preventiva e de uma tutela repressiva, ok? Nós temos a possibilidade de uma tutela preventiva e repressiva. A tutela preventiva, meus amigos, decorre da simples ameaça de lesão a um dos atributos do ser humano. A simples ameaça de lesão já permite que o titular do direito vá ao judiciário requerer a tutela jurisdicional. Ora, na tutela da minha imagem, se você tira uma foto minha para publicar em determinado jornal, antes do jornal ser publicado, eu já posso ir ao judiciário para evitar a publicação, claro. Ora, é uma tutela preventiva. Você está ameaçando lesar, ameaçando violar um dos meus atributos. É a chamada tutela inibitória, uma tutela preventiva. Eu vou inibir o dano que possivelmente será causado pela sua conduta. E claro, o artigo 12 admite também a chamada tutela repressiva. Após o dano, após a lesão, nada impede que o titular vá ao judiciário. Após o dano, após a lesão, nada impede que o titular vá ao judiciário. Então, quando falamos em formas de tutela dos direitos da personalidade, vocês podem colocar lá, ó, de acordo com o artigo 12, é admitida a tutela preventiva ou a tutela repressiva. Beleza? Só para deixar claro. Vamos seguir. Ponto 3 no estudo dos direitos da personalidade. Ponto 3, características dos direitos da personalidade. Agora é um momento importante, porque dentro de cada uma das características eu vou trazer questões de prova, vou trazer pontos controvertidos para a nossa análise, ok? Vamos lá, pessoal. Bom, ponto 3, características dos direitos da personalidade. A primeira característica, anote aí, os direitos da personalidade, eles são extrapatrimoniais. Eles são extrapatrimoniais. Os direitos da personalidade, eles são extrapatrimoniais. O que isso quer dizer, pessoal? Ora, isso quer dizer que os atributos do ser humano não têm uma natureza patrimonial. Os atributos do ser humano, eles têm uma natureza extrapatrimonial. As razões para a tutela desses direitos já foram expostas. E o importante é você notar que a preocupação do legislador foi em tutelar as chamadas situações jurídicas extrapatrimoniais. Aos atributos do ser humano não pode ser outorgada uma natureza patrimonial. Eles têm natureza extrapatrimonial, uma vez que são os atributos que identificam o ser humano como tal. São esses atributos que identificam o ser humano como tal. Ok? Muito bem. Então, esses são os atributos do ser humano. Muito bem. Meus amigos, primeira característica, portanto, eles são extrapatrimoniais. Agora, note, uma informação bem importante. O fato deles serem extrapatrimoniais, o fato deles terem uma natureza extrapatrimonial, ora, vai repercutir em outras características que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Agora, cuidado, eles têm uma natureza extrapatrimonial. Mas quando um direito da personalidade é violado, qual é o nome que nós damos a esse dano? É o dano moral, todos vocês sabem, não é isso? É o dano moral. O dano moral, portanto, é o dano que decorre da violação, a um direito da personalidade. Então você não diz de jeito nenhum que o dano moral é um dano que causa uma dor, um aborrecimento, uma dor íntima ao ser humano. Não. Dano moral é o dano que decorre da violação a um direito da personalidade. Portanto, você tem que identificar qual o atributo do ser humano que está sendo violado. Qual o atributo do ser humano que está sendo ali violado para a configuração do dano moral, ok? Mas muito bem.
Quando um direito da personalidade é violado, o seu titular sofre um dano moral. Muito bem. Quando alguém sofre um dano, surge uma pretensão reparatória. Concordam? Quando alguém sofre um dano, surge uma pretensão reparatória. Aí eu pergunto, no que diz respeito ao dano moral, no que diz respeito a danos causados aos direitos da personalidade, a pretensão reparatória que surge é uma pretensão reparatória patrimonial ou extrapatrimonial? É uma pretensão reparatória de natureza patrimonial ou extrapatrimonial? Explico. Se um jornal publica que eu sou ladrão, indevidamente, claro, se é uma publicação devida, se eu realmente sou um ladrão e ele está publicando uma notícia, roubei um banco e tal, não tem problema. Mas se um jornal publica indevidamente que eu sou ladrão, ele está me causando dano moral, está violando diversos direitos da personalidade meus. Surge, portanto, para mim, uma pretensão reparatória. Se eu exijo 50 mil reais de dano moral, é porque eu estou dizendo que essa pretensão reparatória tem natureza patrimonial. Se eu exijo um direito de resposta, se eu exijo uma retratação pública por parte daquele jornal, eu estou dizendo que essa pretensão reparatória tem natureza extrapatrimonial. Notaram? Então, a pretensão reparatória que surge da violação a um direito da personalidade, nesse meu exemplo, ela pode ter uma natureza patrimonial, quando eu exijo que o jornal me pague 50 mil reais, ou uma natureza extrapatrimonial, quando eu exijo um direito de resposta, quando eu exijo uma retratação pública. Aí eu pergunto a vocês, o nosso judiciário, a nossa doutrina, o direito brasileiro, admite as duas formas de pretensão ou apenas uma delas? Como vocês se posicionam na sua prova? Notem, ninguém tem dúvida que a pretensão reparatória patrimonial, ela é permitida. Tanto que o tempo inteiro o que nós vemos no judiciário é isso. Vou pedir 2 mil de dano moral, vou pedir 20 mil de dano moral, vou pedir 15 mil de dano moral. O que nós vemos o tempo inteiro no judiciário é isso, né? Pretensões reparatórias de natureza patrimonial decorrentes da violação a direitos da personalidade. Concorda? Muito bem. Agora, vocês não acham isso estranho? Vocês não acham um direito ter natureza extrapatrimonial, mas a pretensão reparatória que surge ter natureza patrimonial? Será que isso não é uma contradição? Será que isso não acaba formando uma equação que não encaixa? Eu tutelo um direito extrapatrimonial e garanto uma pretensão reparatória patrimonial? Será que isso não acaba formando uma equação que não encaixa? Porque, nota, quanto mais a legislação tutela, quanto mais a legislação protege direitos de natureza extrapatrimonial, mais o judiciário está cheio de demandas patrimoniais. Não deveria ser o contrário? Se o direito tutelado é um direito extrapatrimonial, a pretensão reparatória que surge deveria ser também uma pretensão reparatória extrapatrimonial. Vocês concordam? Ora, é uma equação estranha, no mínimo estranha. Para a gente tentar balizar um pouco essa discussão e vocês entenderem aonde eu quero chegar, leiam comigo o artigo 944 do Código Civil. O 944 do Código, ele vai dizer que a indenização se mede pela extensão do dano. A indenização é medida pela extensão do dano. A indenização se mede pela extensão do dano. Qual é o recado que o 944 ele está te dando? Um recado muito simples. Ele está dizendo que o sistema de responsabilidade civil no Brasil é um sistema compensatório. Ponto. O sistema de responsabilidade civil no Brasil é um sistema compensatório. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está te dizendo. O sistema de responsabilidade civil no Brasil é um sistema compensatório. E, na verdade, é tudo muito bem dividido, né? O sistema de responsabilidade civil
tem o objetivo de compensar a vítima pelos prejuízos sofridos, enquanto o sistema de responsabilidade penal tem o objetivo de punir o ofensor pelos danos que ele causou à vítima. Então a responsabilidade civil não serve para punir o ofensor, porque isso a responsabilidade penal faz muito bem. Mas sim, o sistema de responsabilidade civil, ele serve para compensar a vítima dos prejuízos que ele sofreu, tanto de cunho moral, patrimonial, estético e aí vai. Notem, vocês acham, no que diz respeito aos danos morais, no que diz respeito à tutela dos direitos da personalidade, vocês acham que eu vou compensar a vítima que sofreu um dano moral, que sofreu uma violação a direitos extrapatrimoniais? Eu vou compensar a vítima com uma pretensão reparatória patrimonial ou com uma pretensão reparatória extrapatrimonial? Notem que compensar a vítima é retomar o status quo ante, é retomar o estado anterior. Compensar a vítima é fazer com que tudo volte a ser como era. Compensar a vítima é fazer com que tudo volte a ser como era. Então eu tenho que retomar o estado anterior. Vamos voltar ao meu exemplo inicial. Se um jornal publica que eu sou ladrão, eu serei compensado. O status anterior será retomado com o jornal me pagando 50 mil e todos vocês continuando a pensar que eu sou um ladrão? Ou o estado anterior é retomado com toda a coletividade deixando de pensar que eu sou um ladrão? Eu não tenho dúvida. É claro que no dia a dia, na prática, no que eu quero 50 mil no bolso, pode pensar que eu sou ladrão, estou nem aí. Beleza? Deve ter gente falando isso aí, tudo bem. Agora, do ponto de vista teórico, eu serei compensado por esse dano que o jornal me causou com 50 mil no bolso ou com todos vocês deixando de pensar que eu sou ladrão? Eu serei compensado através de uma pretensão reparatória patrimonial ou através de uma pretensão reparatória extrapatrimonial? Eu não tenho dúvida. Se o direito tutelado é um direito extrapatrimonial, o que compensa é uma pretensão reparatória também extrapatrimonial. O que compensa é uma pretensão reparatória também extrapatrimonial. Eu não tenho dúvida, ok? Eu não tenho dúvida. Meus amigos, atenção. Se eu sofro uma lesão a um direito de natureza extrapatrimonial, é uma pretensão reparatória também extrapatrimonial que vai me compensar. Todos vocês vão deixar de pensar que eu sou um ladrão. Pronto, estarei compensado por isso. Agora, quando o judiciário, quando o direito brasileiro admite uma pretensão reparatória patrimonial, o que se quer não é compensar a vítima, porque a compensação é feita pela pretensão extrapatrimonial. Quando o judiciário, quando o direito brasileiro admite uma pretensão reparatória patrimonial, frente a uma lesão a direito extrapatrimonial, o que ele quer é punir o ofensor e não compensar a vítima. É nesse momento que surgem as chamadas indenizações punitivas. É nesse momento que nós temos as chamadas indenizações punitivas. Onde é que está a indenização punitiva? Porque nós vimos pelo 944 que as indenizações têm natureza compensatória. Mas aí eu pergunto, aonde está a indenização punitiva no direito brasileiro? Está aqui. A indenização punitiva está em pretensões reparatórias patrimoniais que surgem da lesão a direitos extrapatrimoniais. Então, essa equação que não encaixa são as indenizações punitivas. A indenização punitiva é admitir, portanto, pretensões reparatórias patrimoniais frente à lesão a direitos extrapatrimoniais. Então, note, quando um jornal publica que eu sou ladrão, para compensar a vítima, a pretensão tem que ser extrapatrimonial. Agora, para punir o ofensor, a pretensão é patrimonial. Ok? Notem, numa prova, na sua prova, pessoal, as duas pretensões são admitidas.
O judiciário, inclusive, ele admite os dois tipos de pretensão, uma pretensão patrimonial e uma pretensão extrapatrimonial, mas ele é muito mais aberto a pretensões patrimoniais na lesão a direitos extrapatrimoniais. Tanto que quantas vezes já não viram decisões, ora, para cumprimento do caráter compensatório, punitivo e pedagógico, arbitro o dano moral em R$200 mil. Ora, meus amigos, muita atenção. O judiciário admite muito mais pretensões patrimoniais do que pretensões extrapatrimoniais. Mas a doutrina, ela é bem clara nesse sentido. Ambas as pretensões devem ser exercidas, ambas as pretensões devem ser admitidas. Mas para compensar, é uma pretensão extra. Para punir, é uma pretensão patrimonial. Concordo? Beleza? Entenderam a discussão? Agora, meus amigos, eu pergunto, quais são as críticas que podem ser feitas? E isso é importante. Quais são as críticas que podem ser feitas às indenizações punitivas? Quais são as críticas que podem ser feitas a essas pretensões patrimoniais que surgem da violação a direitos extrapatrimoniais? Quais são as críticas feitas às indenizações punitivas? Embora as indenizações punitivas sejam admitidas pelo nosso judiciário, eu quero que vocês elenquem aí as nossas críticas. Vamos lá? Quero que vocês façam, por favor, anotem quais são as principais críticas. Bom, primeiro, meus amigos, primeira crítica, anote aí, ausência de fundamento legal. Ausência de fundamento legal. Meus amigos, o dano moral, na verdade, se a indenização tem que ser compensatória. Ora, o dano moral tem que compensar a vítima, a indenização tem que compensar pelo dano moral sofrido. Então, na verdade, a primeira crítica que se faz é uma ausência de fundamento legal, com uma violação direta do artigo 944 do Código Civil. O 944 traz para nós um sistema compensatório de responsabilidade civil e não punitivo. Então, quando se admite indenização punitiva, primeiro que não há base legal para isso. E depois, você está violando frontalmente o 944 do Código Civil. Beleza? Segunda crítica que se faz admitir uma indenização punitiva é permitir que o juiz estipule uma pena sem expressa cominação legal. Ora, ele admite uma pena sem expressa cominação legal, violando o sistema adotado pelo nosso ordenamento jurídico, em que uma pena depende de prévia e expressa cominação legal. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, o que nós temos, muito simples, o que nós temos é uma pena sem expressa cominação legal. Beleza? Terceira crítica que se faz, pessoal, às indenizações punitivas, é que, na verdade, nós temos uma pena aplicada no processo civil sem as garantias do processo penal. Você tem uma pena aplicada no processo civil sem as garantias do processo penal. Beleza? Do processo penal. Ora, tanto que o contraditório e a ampla defesa, no processo penal, tem outros contornos completamente diferentes do nosso processo civil. Concorda? Tem outros contornos completamente diferentes do nosso processo civil. Beleza? Então você admite uma pena no processo civil sem as garantias do processo penal. Tanto que contraditório e ampla defesa, eles são completamente diferentes. Bom, além disso, pessoal, uma quarta crítica que se faz é que nas decisões de dano moral, você não leva em conta, o judiciário, ele não especifica o quantum da indenização era para compensar a vítima e o quantum da indenização é para punir o ofensor. E isso viola o contraditório e a ampla defesa do ofensor. Beleza? Isso viola o contraditório e a ampla defesa, sim, de quem praticou a ofensa. Nos Estados Unidos, que é o berço das indenizações punitivas no mundo, naquele caso clássico do café quente do McDonald's, em que uma moça compra um café no McDonald's,
coloca o copo de café entre as pernas, arranca com o carro, a tampa está solta, o café queima, causa queimaduras nas suas pernas. Ela propõe uma indenização exigindo danos morais e ganha $200 mil do McDonald's para compensar o dano sofrido, ou seja, com viés compensatório, e ganha $3 milhões para punir o ofensor. Então a condenação foram números reais. Depois, em segunda instância, vejam, então você tem 200 mil, olha só, foi especificado 200 mil para compensar e 3 milhões para punir. Tanto que o advogado do McDonald's fez o quê? Só recorreu da indenização punitiva. O caráter compensatório ele deixou. E aí, em segundo grau, essa indenização de 3 milhões foi reduzida para 640 mil reais. 640 mil reais. Ok, pessoal? Então, na verdade, você quando fala, não é isso, indenização punitiva, tudo bem. Mas quando você condena alguém ao pagamento de dano moral, quanto é para punir e quanto é para compensar? Beleza? Próximo bloco a gente continua com essas críticas às indenizações punitivas, já foram 4. No próximo bloco eu apresento a 5ª crítica. Um abraço, até lá. Olá pessoal, retomando aqui a nossa primeira característica dos direitos da personalidade, a nossa extrapatrimonialidade. Eles são direitos extrapatrimoniais. Notem, estava apresentando para vocês no último bloco as críticas às indenizações punitivas. A 5ª crítica que se faz é justamente no que diz respeito aos próprios critérios utilizados pelo judiciário para a fixação do quantum indenizatório, do quantum de dano moral. Ora, um critério que o judiciário usa muito é a capacidade econômica da vítima e do ofensor. Nota, para fixar o valor do dano moral, o judiciário utiliza a capacidade econômica da vítima e do ofensor. Então notem, pessoal, por que ele faz isso? Se o sistema de responsabilidade civil é um sistema meramente compensatório, se é um sistema meramente compensatório, qual é a relevância disso? Qual é a relevância de quanto ganha o ofensor, de quanto ganha a vítima? Qual a relevância disso? Zero. Nenhuma relevância. Então só há uma explicação para você levar em conta a capacidade econômica da vítima e do ofensor para a fixação do dano moral. Sabe qual? Sabe qual, pessoal? Muito simples. Ora, dar um tom punitivo à indenização de danos morais. Fixar o dano moral a partir da capacidade econômica da vítima e do ofensor é querer punir o ofensor e não compensar a vítima. Ok? Então, uma crítica relevante, uma crítica que recai sobre a própria forma como o judiciário chega ao quantum indenizatório. E a 6ª e última crítica sobre as indenizações punitivas é uma pergunta que eu te faço e, na minha opinião, ela tem muita relevância e uma das principais críticas é essa. Meus amigos, por que é que as indenizações punitivas elas estão inseridas apenas no dano moral? Por que é que só se fala em indenização punitiva no dano moral? Se o judiciário quer admitir indenização punitiva, que admita, mas tanto no que diz respeito aos danos morais, quanto no que tange aos danos materiais. Imagine, estou em casa domingo de manhã, não me programei para fazer nada, vou ficar em casa o dia inteiro estudando, e aí escuto um barulho de batida na rua. 8 da manhã bateram no carro. Pá. Chego à janela, bateram no meu carro. Ora, o meu vizinho, chegando embriagado, de uma noitada, bate no meu carro, olha para cima, me vê na janela, Rafael, desculpa, estou meio embriagado, admito aqui a culpa. Você vai usar o carro hoje? Eu digo para ele, não vou usar. Você não vai precisar do carro para nada hoje? Eu falei, não vou precisar para nada. Ele, então me dá a chave que eu vou realizar o reparo, tem uma mecânica que eu conheço, e vou devolver o carro hoje à noite para você. Tá bom. Olha, dei a chave pro meu vizinho, ele foi embora. Fico em casa o dia inteiro, à noite volta o carro, melhor do que o carro estava. O meu vizinho devolveu o carro até com coisa que o carro não tinha. Meu carro voltou melhor do que ele era.
Pergunta a você, eu sofri um dano patrimonial? Sofri. Fui compensado por esse dano? Fui. Meu vizinho me devolveu o veículo numa situação melhor do que ela já estava. Problema nenhum. Ora, pergunto a vocês, se eu sofri um dano patrimonial, já fui compensado por ele. Beleza. Agora, eu sofri um dano moral? Na minha opinião, não. Eu sofri um dano moral? Não. Ora, qual dos meus atributos foi violado com essa batida de carro? Nenhum. Se eu tivesse deixado de viajar porque o carro ficou o dia inteiro no concerto, se eu tivesse deixado de ir, sei lá, num batizado, num casamento porque o carro ficou no concerto, a gente poderia tentar buscar alguma coisa. Mas não, em casa eu estava, em casa fiquei, não me causou repercussão nenhuma. Então teve dano moral? Não, não teve. O vizinho pagou o meu dano patrimonial? Pagou. Me entregou o carro melhor do que ele já era. E aí, no dia seguinte, eu resolvo propor uma ação contra aquele vizinho, exigindo a condenação dele em uma indenização para puni-lo. Eu chego para o judiciário e falo, ó, judiciário, eu não sofri dano moral, só sofri um dano patrimonial, mas eu quero que você condene esse meu vizinho ao pagamento de 100 mil reais para puni-lo, para que nunca mais ele dirija embriagado na vida. Eu quero uma indenização que tenha um cunho pedagógico. Ora, por que é que as indenizações punitivas, já que elas são admitidas apenas no dano moral? Eu não tenho dúvida que elas são admitidas apenas no dano moral, dado o caráter aberto do dano moral. Aí o nosso judiciário, ele coloca ali o que bem entender, ele coloca ali o que quiser, ele coloca ali o que quiser. Beleza, pessoal? Coloca ali o que bem entender. Concordam comigo? Claro, é isso aí. Agora, eu só sofri um dano material e eu quero puni-lo mesmo assim. Duvido que o judiciário vá admitir esta pretensão. E é uma crítica, a sexta crítica, bem relevante, bem importante. Se os direitos da personalidade forem violados, se eu quero admitir uma indenização punitiva, que ela valha tanto para o dano moral quanto para o dano material. Bom, então vamos concluir essa primeira característica com a seguinte informação. Os direitos da personalidade, eles têm natureza extrapatrimonial. Quando são violados, surgem duas pretensões reparatórias. Uma pretensão reparatória extrapatrimonial, direito de resposta, retratação pública, etc, etc, etc. Uma pretensão reparatória extrapatrimonial, que tem o objetivo de compensar a vítima, e uma pretensão reparatória patrimonial, que tem o objetivo de punir o ofensor. São as nossas indenizações punitivas que recebem da doutrina 6 críticas específicas, que vocês já anotaram. Nós temos, inclusive, alguns autores que vão sustentar que, admitindo a indenização punitiva pelo judiciário, essas indenizações nunca poderiam ser pagas à vítima, sempre a terceiros em prol da coletividade. Uma ONG de assistência a determinadas vítimas, uma instituição de caridade, alguma coisa nesse sentido. Então nós nunca deveríamos pagar as indenizações punitivas à vítima, sob pena de causar o seu enriquecimento sem causa. O seu enriquecimento sem causa. Tranquilo, gente? Entendem? Alguns autores vão dizer isso. Mas na sua prova, o que eu quero que vocês façam é o seguinte, olha, examinador, ambas as pretensões são admitidas. Só que a pretensão extrapatrimonial é que é para compensar, a patrimonial é para punir. Mas ambas são admitidas pelo judiciário, embora essa aqui, a patrimonial, receba 6 críticas da doutrina e vocês já sabem elencar que críticas são essas. Beleza, gente? Tranquilo? Ótimo, então vamos caminhar. Segunda característica dos direitos da personalidade. Segunda característica. Anote aí. Os direitos da personalidade, eles são intransmissíveis. Eles são intransmissíveis. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que eles não se transferem na herança. Os direitos da personalidade não se transferem na herança. Sabe por quê? Porque numa sucessão só se transferem direitos de natureza patrimonial. Numa sucessão só se transferem direitos patrimoniais. Os direitos extrapatrimoniais, eles não se transferem, eles são extintos com a morte do seu titular. Eles são extintos com a morte do seu titular.
beleza? Eles são intransmissíveis. Agora, muito cuidado, muito cuidado. Vamos para o quadro, pessoal. Não confundam a intransmissibilidade dos direitos da personalidade, não confundam a intransmissibilidade com o que diz o artigo 12, parágrafo único, e o artigo 20, parágrafo único, ambos do Código Civil. Bom, não confundam, pessoal. Vamos dar uma lida aqui comigo, por favor. Vamos dar uma lida nesses artigos, ok? Bom, vamos lá. Artigo 12, parágrafo único, diz assim: em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. E o parágrafo único do 20 diz assim: em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Notem, esses dois artigos, eles admitem a chamada tutela pós-mortem dos direitos da personalidade. Admitem que os parentes do morto requeiram uma tutela jurisdicional. Agora, vocês notaram, pela leitura que eu fiz, uma diferença textual entre os dois artigos, não foi? O artigo 12, parágrafo único, ele nos dá um rol mais amplo de parentes que podem ir ao judiciário. Ora, ele está na parte geral da tutela dos direitos da personalidade. Então, aquele rol do parágrafo único do 12, ele é admitido para a tutela de qualquer direito da personalidade. Agora, vocês notaram que o parágrafo único do 20, ele tem um rol mais restrito de parentes que podem ir ao judiciário. Por quê? Porque ele diz respeito apenas ao direito de imagem. Ele diz respeito apenas ao direito de imagem. Então, aqueles parentes se prestam a tutelar apenas o direito de imagem daquele que faleceu. Ok, pessoal? Beleza? Então, por isso que o rol é diferenciado. Então, numa prova, cuidado. Se você quiser falar da tutela pós-mortem de um direito de imagem, os colaterais não têm legitimidade ativa para essa pretensão. Fica apenas cônjuge, ascendente, descendente. Lembrando que o companheiro está inserido nos dois rols, tá? Tanto do parágrafo único do 12 quanto do parágrafo único do 20. O companheiro está ali presente nos dois rols. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Bom, essa é mais ou menos a pegada. A minha pergunta é, um exemplo base para a gente poder seguir, né? Bom, imagine, meu pai vem a falecer e um jornal publica que ele era ladrão. Ah, o pai do Rafael era ladrão. Eu, filho, posso ir ao judiciário requerendo que aquela publicação cesse, requerendo uma retratação pública, um direito de resposta aos familiares e uma condenação em R$50 mil de danos morais? Posso. Eu, parente do morto, posso requerer uma pretensão judicial. A pergunta é, por que é que os parentes do morto podem ir a juízo? Nós temos 3 orientações básicas, beleza? Vamos lá. 3 correntes e vamos ver qual delas você vai adotar na sua prova, beleza? Bom, a primeira corrente vai dizer para nós, que os parentes do morto podem ir ao judiciário nessa perspectiva porque eles herdaram os direitos da personalidade do morto. De jeito nenhum. Essa orientação é completamente equivocada. No Brasil, ninguém fala sobre ela. Ora, os parentes, eles não herdaram os direitos da personalidade do morto, simplesmente porque esses direitos são intransmissíveis. Ponto. Ok? Beleza? Eles são intransmissíveis. A segunda corrente vai dizer que os parentes do morto podem ir ao judiciário porque tem legitimidade extraordinária. Ora, vocês sabem que quem tem legitimidade extraordinária
pode, em nome próprio, requerer tutela de um direito alheio, como acontece, por exemplo, com o Ministério Público, com os sindicatos e por aí vai. Veja, se o parente do morto está em nome próprio, requerendo tutela de um direito alheio, é porque nós entendemos que há um direito alheio, então esse direito alheio seria um direito da personalidade do morto que se manteve após a morte. Convenhamos, isso é equivocado. Os direitos da personalidade são extintos com a morte. Eles não se transferem para os herdeiros em razão de sua natureza extrapatrimonial e eles também não ficam vagando no mundo. É diferente do nosso artigo 71 do Código Civil Português, por exemplo. O artigo 71 do Código Civil Português diz que os direitos da personalidade gozam igualmente de proteção depois da morte do respectivo titular. Depois da morte do respectivo titular. Agora, no Brasil não. Os direitos da personalidade são extintos com a morte. Então não tem como os parentes terem legitimidade extraordinária. Eles não estão em nome próprio requerendo tutela de direito alheio, simplesmente porque não há um direito alheio. Simplesmente porque não há um direito alheio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Então, aliás, essa orientação, essa segunda orientação, ela é minoritária na nossa doutrina. O professor Anderson Schreiber, por exemplo, defende essa. Defende que alguns direitos da personalidade eles são mantidos após a morte, mas nós não vamos usar essa orientação em prova. A terceira e última orientação, que é a orientação que vocês vão adotar, diz para nós que os parentes do morto, eles têm legitimidade ordinária. Na verdade, eles é que estão sofrendo o dano. Eles é que estão sofrendo o dano. Quando um jornal publica que o meu pai, já falecido, era ladrão, quem está sofrendo esse dano sou eu. São os meus direitos da personalidade, são os meus atributos que estão sendo violados. Ok? São os meus atributos que estão sendo violados. Ponto. Beleza? São os meus atributos que estão sendo violados. Então, meus amigos, eu posso ir ao judiciário? Posso, porque eu tenho legitimidade ordinária. Claro, ordinária. Esse é o entendimento bem majoritário. Professores Nelson Rosenwald, Flávio Tartucci, Gustavo Tepedino, todos eles nessa linha de orientação. Essa linha, aliás, está configurada nos principais enunciados do Conselho da Justiça Federal sobre o tema. Enunciados 5, enunciado 140, enunciado 275, enunciado 398, 399 e enunciado de número 400 do Conselho da Justiça Federal. Todos esses enunciados caminhando na direção da legitimidade ordinária. Essa é a linha de orientação. Numa peça processual, por exemplo, ora, quem é que vai propor a ação? O parente, em nome próprio, porque sofreu lesão a direito próprio. Agora, voltemos para o quadro. Qual a diferença, eu pergunto a vocês, do 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, para o disposto no 943 do nosso Código Civil? Galera, comigo aqui. Olha o que o 943 diz para nós. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Ora, ele está dizendo que a pretensão reparatória se transmite com a herança. Notem bem, meu pai, vivo, sofre uma lesão ao seu direito da personalidade. Um jornal publicou que ele era ladrão. Surge para meu pai duas pretensões reparatórias, como nós já vimos. Uma pretensão reparatória extrapatrimonial e uma pretensão reparatória patrimonial. Muito bem. Digamos que o meu pai exerça a pretensão reparatória, propõe a ação contra o jornal e venha a falecer no curso da demanda. Trata-se de hipótese simples de sucessão processual. O espólio do meu pai assumirá aquela legitimidade. Concordam? Beleza, nenhum problema. Agora imagine que o meu pai venha a falecer
antes de exercer a sua pretensão. Antes de exercer a pretensão, ele morre. Ora, no que diz respeito à pretensão reparatória extrapatrimonial, assim como os direitos extrapatrimoniais, todos são extintos com a morte, não se transferem na herança. Agora, e a pretensão reparatória patrimonial, que decorreu da lesão aos direitos da personalidade do meu pai? Ora, em razão da natureza patrimonial daquela pretensão reparatória, ela se transfere na herança. Então eu vou herdar do meu pai um carro, uma casa, um apartamento, o dinheiro que está no banco, e vou herdar também uma pretensão reparatória em face daquele jornal. E vou herdar uma pretensão reparatória em face daquele jornal. Eu tenho, mais uma vez, legitimidade ordinária, beleza? Ordinária para exercer em face daquele jornal. Eu herdei a pretensão reparatória porque, em razão de sua natureza patrimonial, ela se transfere com a herança. Então, eu herdei essa pretensão do meu pai. Beleza? Então, qual a diferença do 12, parágrafo único e 20 para o 943? No 12 e no 20, a vítima são os próprios parentes do morto. E a lesão ocorre após a sua morte. Meu pai faleceu, depois de sua morte, alguém publica que ele era ladrão. São os parentes que estão sofrendo o dano e eles têm legitimidade ordinária para tanto. No 943, o dano ocorre com o meu pai vivo. A vítima é o meu pai, só que ele não exerce a sua pretensão reparatória de natureza patrimonial, portanto, ela se transfere na herança. Então, a vítima é diferente e o momento em que o dano ocorre também é diferente. Só que em ambos os casos, a legitimidade dos parentes ela é ordinária. Beleza? Tranquilo? Vamos ficar por aqui. No próximo bloco, então, nós vamos para a terceira característica dos direitos da personalidade. Um abraço e até lá. Olá, pessoal. Vamos retomar aqui os estudos das características dos direitos da personalidade. Vamos agora para a terceira característica. Anote aí. Além de serem direitos extrapatrimoniais e intransmissíveis, anote aí, por favor, que os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. Ora, o que isso quer dizer? Os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. Isso quer dizer que a sua tutela, ela pode ser requerida a qualquer tempo. A tutela dos direitos da personalidade pode ser requerida a qualquer tempo. Então, nota, eu sou atropelado, eu perco um braço, perdi um braço, sofri um dano moral, né, uma violação à minha integridade física, sofri um dano estético, perdi um membro, né, uma alteração morfológica no meu corpo, além de danos patrimoniais com tratamento, etc, etc. Danos materiais, etc. Agora, eu sofri um dano moral, digamos que o meu dano moral fica estipulado em R$200 mil pela perda do meu braço. Eu posso exercer essa pretensão em face do atropelador 50 anos depois do atropelamento? Já que os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis, já que eu posso ir a qualquer tempo ao judiciário. E aí? Claro que não, meus amigos, claro que não. Quando eu digo que os direitos da personalidade, eles são imprescritíveis, quando eu digo que os direitos da personalidade, a sua tutela pode ser requerida a qualquer tempo, o que eu me refiro é no que diz respeito à sua proteção. Eu posso ir ao judiciário a qualquer tempo para garantir a proteção e o exercício dos meus direitos da personalidade. Será que eu posso requerer a proteção da minha intimidade apenas até 10 anos depois do meu nascimento? Claro que não. Eu posso requerer a proteção à minha intimidade a qualquer tempo. Eu posso ir ao judiciário a qualquer tempo, a qualquer tempo. Ok, pessoal? Beleza? Agora nota. Muito bem. Eu posso ir ao judiciário a qualquer tempo, requerer a proteção dos meus direitos da personalidade. Mas, quando um direito da personalidade é violado,
surge uma pretensão A e eu posso ir a qualquer tempo em razão ao judiciário, em razão da natureza extrapatrimonial dos direitos da personalidade. Mas nota, quando o meu direito da personalidade é violado, surgem aquelas duas pretensões, não é isso? Uma pretensão extrapatrimonial e uma pretensão patrimonial. Só que, meus amigos, no que diz respeito à pretensão extrapatrimonial, eu posso também exercê-la a qualquer tempo, natureza extrapatrimonial. Mas no que diz respeito à pretensão patrimonial, esta se submete aos prazos prescricionais. E vamos lembrar do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, que vai nos dizer que o prazo prescricional da reparação civil é de 3 anos. É de 3 anos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o que nós temos é, para a pretensão reparatória patrimonial, 3 anos, ponto. Agora, para garantir o exercício e a proteção dos direitos da personalidade, eu posso ir ao judiciário a qualquer tempo. Mas a pretensão reparatória patrimonial, é claro, esta se submete aos prazos prescricionais. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Bom, quarta característica. Os direitos da personalidade, eles são inalienáveis. Muito bem, também, sem problema nenhum. Eles são inalienáveis porque têm natureza extrapatrimonial. Beleza? Porque tem natureza extrapatrimonial. Então, eles são inalienáveis. Só pode alienar direitos de natureza patrimonial. Eles são inalienáveis. Muito bem. Quinta característica, vamos lá. Eles são impenhoráveis. Claro, a impenhorabilidade decorre, mais uma vez, de sua natureza extrapatrimonial. Beleza? Você só pode penhorar direitos de natureza patrimonial. Vamos lá. Sexta característica. Os direitos da personalidade, eles são oponíveis erga omnes. Claro, os direitos da personalidade, eles são direitos absolutos. Junto com os direitos reais, os direitos da personalidade são os outros direitos absolutos que nós temos tutelados no Código. São direitos oponíveis erga omnes. Nota, o titular de um direito da personalidade, ele pode exercer esse direito, ele pode exigir que toda a coletividade se abstenha de violar os seus direitos. Tanto os direitos reais, né, isso como a gente vai ver, como a gente estuda em outro momento, mas os direitos da personalidade também. Então, nota, eu, titular de um direito da personalidade, posso exigir que toda a coletividade se abstenha de violar tais direitos. Por isso, que a relação inicial que se estabelece entre um titular do direito da personalidade é com o chamado sujeito passivo universal, não com A, B ou C, mas com o chamado sujeito passivo universal. Beleza, pessoal? Tranquilo? O que nós temos, portanto, é a oponibilidade erga omnes como uma característica desses direitos. Bom, a última característica dos direitos da personalidade que eu gostaria de elencar com vocês, anotem, por favor, é que os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis. Os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis. Vamos para o quadro. Vamos lá. Bom, o que isso quer dizer? Muito cuidado, porque aqui nós temos repercussões das mais interessantes. Então eu quero analisar. Muita calma. Os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis. É isso que diz para nós o artigo 11 do Código Civil. E aí ainda no quadro, fiquem no quadro, por favor, o nosso artigo 11, ele vai dizer o seguinte, vou fazer a leitura aqui rápida para vocês. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária,
Então, eles são irrenunciáveis nos termos do artigo 11 do nosso Código Civil. Isso quer dizer, meus amigos, muita atenção, o fato deles serem irrenunciáveis, isso quer dizer que o titular não pode dispor voluntariamente dos seus próprios direitos da personalidade. O titular não pode dispor voluntariamente dos seus próprios direitos da personalidade, ou seja, seus direitos da personalidade. Não podem sofrer uma autolimitação. E nós já vimos, não é, que essa irrenunciabilidade ela decorre justamente das razões para a tutela dos direitos da personalidade. Ora, eu estou protegendo esses direitos contra possíveis violações praticadas pelo próprio titular, concorda? Pelo próprio titular. Então, é por isso que eles não podem ser autolimitados pelo seu titular, beleza? Então, o titular não pode dispor voluntariamente dos seus próprios direitos da personalidade. Agora comigo, pergunta que eu faço a vocês. Essa irrenunciabilidade que eu acabei de apresentar para vocês, ela é absoluta ou relativa? É claro, essa irrenunciabilidade ela é relativa. Ora, por que relativa? Porque se nós levássemos o artigo 11 a ferro e fogo, se nós levássemos o artigo 11 de forma absoluta, nós não poderíamos fazer as coisas mais básicas da vida. Nós não poderíamos, por exemplo, eu não poderia, por exemplo, estar aqui dando essa aula online, porque estou abrindo mão da minha imagem. Ora, você não poderia participar de um reality show, porque abre mão da sua intimidade. Você não poderia, por exemplo, fazer um filme, um comercial, um ator, uma atriz, porque está abrindo mão de sua imagem. Você não poderia lutar no UFC, porque está abrindo mão de sua integridade física. E por aí vai. E por aí vai. Então é claro que essa irrenunciabilidade é relativa. Vamos para o quadro. Ora, se essa irrenunciabilidade ela é relativa, o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que em algum momento o titular poderá dispor voluntariamente dos seus próprios direitos da personalidade. Então, se essa irrenunciabilidade é relativa, isso quer dizer que ele poderá dispor voluntariamente dos seus próprios direitos da personalidade. Quando? Em algum momento. Em algum momento, ele poderá dispor voluntariamente dos seus próprios direitos da personalidade. A questão é, quando? Quando que ele poderá fazer isso? Quando? Eu pergunto a vocês. Se em algum momento ele poderá dispor voluntariamente dos seus próprios direitos da personalidade, quando ele poderá fazê-lo? Ora, pessoal, primeiro, quando a lei permitir. Quando a lei permitir, ele poderá dispor voluntariamente, ele poderá renunciar aos seus próprios direitos da personalidade. Agora, quando a lei não fala nada acerca daquela violação específica, quando a lei não fala nada acerca daquela violação específica, daquela renúncia específica, por exemplo, às vezes a lei não fala nada sobre a renúncia do direito de imagem, a renúncia do direito de privacidade. Quando a lei não fala nada, a doutrina ela entra em campo
e estabelece critérios para a renúncia dos direitos da personalidade realizada pelo próprio titular. Então, notem, pessoal, que o próprio titular poderá renunciar aos seus direitos da personalidade, primeiro, quando a lei assim o permitir. Agora, se a lei não fala nada acerca daquela renúncia específica, ele, titular, poderá fazê-lo, diz a nossa doutrina. Ele, titular, poderá renunciar aos seus direitos da personalidade se o fizer de forma específica, relativa e temporária, ou seja, específica, relativa e temporária. Ora, meus amigos, atenção, atenção. Ele tem que observar, a doutrina vai dizer, olha, judiciário, a bola está contigo. Se alguém quiser renunciar a um direito da personalidade e a lei não apresentar os parâmetros para tanto, você tem que analisar se essa renúncia é feita de forma específica, relativa e temporária. Então, você vai ter que analisar, notem, você vai ter que analisar a finalidade barra alcance dessa renúncia. Você vai ter que analisar a intensidade dessa renúncia e, por último, você vai ter que analisar a duração dessa renúncia. E junte-se a isso os termos do enunciado 139, do CJF, 139 do CJF, que diz assim, fica no quadro, estou lendo aqui, diz assim, os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito do seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes. Então, pelo enunciado 139, a gente ainda coloca aqui a boa-fé objetiva e os bons costumes como dois limites. A renúncia dos direitos da personalidade. Então, meus amigos, isso é muito claro, fica no quadro comigo, quero fazer uma nova leitura disso aqui com vocês, ok? Vamos fazer uma outra leitura disso aqui, beleza? Ora, vamos lá, pessoal. Para complementar, só essa questão aqui, ó, do temporária, faça uma remissãozinha para o enunciado 4 do CJF, que também fala sobre isso. Vou dar uma lida, olha. O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. Desde que não seja permanente nem geral. Ora, pessoal, atenção, leiam comigo. Os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis. Isso quer dizer que o titular não pode dispor voluntariamente dos seus próprios direitos, ou seja, ele não pode autolimitar os seus próprios direitos da personalidade. Só que essa irrenunciabilidade, ela é relativa. Portanto, em algum momento, o titular poderá sim dispor voluntariamente dos seus próprios direitos da personalidade. Aí eu pergunto a vocês, quando isso pode acontecer? Primeiro, quando a lei assim o permitir. Nós temos algumas hipóteses em lei em que o próprio legislador delimitou os parâmetros para a disposição daquele direito da personalidade específico. Agora, se a lei for silente acerca do assunto, ora, é a doutrina que entra em campo e diz o seguinte, olha, se a lei não fala nada, você, titular, pode sim dispor dos direitos da personalidade, desde que o faça de forma específica, ou seja,
analisando a finalidade e o alcance de forma relativa, ou seja, analisando a intensidade dessa disposição, de forma temporária, onde nós vamos analisar a duração dessa disposição e dentro dos limites da boa-fé objetiva e dos bons costumes. Comigo, pessoal, nota, o que o nosso legislador quis, na verdade, o que a doutrina quis, foi estabelecer parâmetros para a renúncia dos direitos da personalidade. Ora, não permitiu renúncia que não fosse com uma finalidade legítima, uma finalidade de promoção dos atributos do ser humano. Então você analisa essa finalidade, analisa o alcance, por isso que a renúncia é específica. Você tem que analisar a intensidade. Eu não posso renunciar de forma absoluta dos meus direitos da personalidade, ela é sempre relativa. Eu tenho que analisar a duração, eu não posso fazer uma renúncia que não seja temporária dos direitos da personalidade. Então a duração é importante. E a boa-fé objetiva e os bons costumes sempre como um limite a essa renúncia. Por exemplo, eu posso renunciar à minha intimidade para participar de um reality show. O direito, o Código Civil, não fala nada sobre aspectos para a renúncia de intimidade. Então a doutrina diz, olha, eu posso renunciar, só que eu renuncio de forma específica para aquele programa, de forma temporária, para aquele período de tempo, os 3 meses que eu ficar dentro da casa lá do Big Brother, ou na fazenda, sei lá, os 3 meses, de forma sempre relativa, né? Então a intensidade da disposição é importante, tem alguns momentos que não podem ser passados ao público, ou alguns momentos que só podem passar em determinado horário, e por aí vai. E além disso, a boa-fé e os bons costumes estão sendo ali observados. Às vezes nem sempre, né, a gente sabe, mas deveriam pelo menos estar sendo observados. Então, como com relação à intimidade o Código não fala nada, vamos lá, é possível dispor da intimidade? Renunciar? É, mas vamos ver se isso é feito de forma específica, relativa, temporária, nos limites da boa-fé e dos bons costumes. Bom, meus amigos, com isso, nós finalizamos as características dos direitos da personalidade. No próximo próximo passo que nós temos que dar é trabalhar com as espécies de direitos da personalidade, mas vamos deixar isso para a próxima aula, beleza? Então, nessa aula nós vimos o quê? Nessa aula nós vimos o conceito e a introdução dos direitos da personalidade, nós vimos as formas de tutela e as características dos direitos da personalidade. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com as espécies de direitos da personalidade, onde eu vou me ater apenas às 4 espécies que estão disciplinadas no Código Civil: o corpo, o nome, a imagem e a privacidade. Um abraço e até lá.